Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre o calendário de vacinação e o método de ação das vacinas. Vamos falar como as vacinas combatem os vírus no nosso organismo, quando e quais são as vacinas que devemos tomar ao longo de nossas vidas. Nossos objetivos específicos da aula de hoje: conhecer como os vírus infectam os seres vivos, identificar os métodos de ação das vacinas mais comuns, identificar quais vacinas já foram tomadas e quais ainda devem ser tomadas e compreender a importância das vacinas para a vida das pessoas. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações, pausem o vídeo e depois eu tenho certeza que essas anotações vão ser muito úteis quando vocês forem fazer uma revisão para avaliação. Ao invés de vocês assistirem o vídeo tudo de novo, vocês pegam só aquelas definições que vocês anotaram ali. Isso vai tornar muito mais rápida a revisão e muito mais ágil, muito mais dinâmica. Vamos começar então. Os vírus. Os vírus, de maneira geral, não apresentam a capacidade de se reproduzirem por conta própria, sendo classificados como parasitas obrigatórios. No passado a gente comentou sobre os parasitas obrigatórios, intracelulares obrigatórios. Eles precisam infectar uma célula, entrar dentro dessa célula para assumir o controle dela e reproduzir as partes dos seus corpos. Seu objetivo é encontrar células que sejam capazes de reproduzir o material genético viral e se multiplicar. Reproduzir o material genético viral. Então, essa é a ideia de todos os organismos no mundo. Deixar descendentes. Reproduzir o seu material genético. Nós, seres vivos, reproduzimos nosso material genético através de um bebê, da nossa prole. Os vírus reproduzem o seu material genético idêntico através de uma clonagem. Basicamente uma clonagem. Entrar dentro da célula e copiar o seu material genético. Fazer essa célula produzir várias e várias fitas de DNA ou RNA, dependendo do seu material genético. Dependendo das células que eles utilizam para a reprodução, causam doenças específicas no nosso organismo. Pode ser que um determinado vírus atinja uma célula que não vai fazer mal nenhum. A gente vai estar contaminado com aquele vírus, ele vai estar se multiplicando e, enfim, gerando vários e vários vírus e vai levar um longo período de tempo até que ele cause algum malefício para o nosso corpo, alguma doença. Mas, dependendo das células alvo desses vírus, não são qualquer célula que eles podem infectar também, doenças específicas vão surgir. Atacou as células do nosso coração. São só as células cardíacas que são capazes de fazer a reprodução desse vírus. A pessoa vai desenvolver um problema cardíaco, possivelmente, porque os vírus vão estar contaminando as suas células cardíacas. Problema no coração. Enfim, dependendo das partes das células do corpo contaminadas, doenças diferentes e específicas podem surgir. E as bactérias? Comentou sobre os vírus. Essas bactérias também têm seu ponto prejudicial na nossa saúde. Não é o nosso foco aqui, mas as vacinas que nós tomamos também são referentes a essas bactérias que podem causar malefício para o nosso corpo. Então, rapidamente, vamos falar sobre ela. Basicamente, estão sempre em busca de um ambiente com as condições ideais para o seu desenvolvimento e reprodução. Elas não são parasitas obrigatórios, celulares obrigatórios, mas elas vão procurar um ambiente propício para se reproduzirem. Reprodução essa que nas condições apropriadas pode ser muito rápida. Quando um grande número de bactérias encontra-se em determinada parte do corpo, elas causam uma infecção. Então, infecções
são causadas por bactérias. Ah, eu estou com uma infecção na garganta. É alguma bactéria que está causando essa infecção. Não apenas uma, mas um grande número de bactérias. E quando eu digo que elas, em condições apropriadas, se reproduzem de maneira muito rápida, e elas se reproduzem de maneira muito rápida mesmo. A cada 20 minutos, dependendo da bactéria, mas tem bactérias que a cada 20 minutos elas conseguem se duplicar. Então, no minuto zero, você foi contaminado por uma única bactéria. Passou 20 minutos, você vai ter 2 bactérias no teu organismo. Passou mais 20 minutos, você vai ter 4 bactérias no teu organismo. Passou mais 20 minutos, ou seja, 1 hora depois da infecção da primeira bactéria, você já vai ter 8 bactérias no teu organismo. E assim elas vão se multiplicando. Em pouco tempo, você tem um grande número de bactérias em uma infecção. E essa infecção pode ser combatida através de antibióticos. Como bactérias são seres vivos, antibióticos, contra seres vivos, antibióticos funcionam contra bactérias. Essa é a definição da palavra antibióticos, contra seres vivos, matando as bactérias que estão infectando um organismo. Como é que ocorre a ação das vacinas? Geralmente, as vacinas contêm um micro-organismo causador da doença morto ou enfraquecido, ou ainda parte deles. Ao ser aplicado em uma pessoa, ela promove uma reação no sistema de defesa do organismo, deixando o organismo preparado para combater os micro-organismos futuramente, impedindo o seu desenvolvimento. Então, você toma a vacina, você prepara o teu organismo. Preparando o teu organismo, quando vier um ataque, uma infecção, bactéria ou um vírus, o teu organismo já vai estar preparado para esse ataque e vai conseguir se defender, impedindo que você desenvolva determinada doença. Existem muitos, mas muitos mitos sobre a vacina, as vacinas de modo geral. A gente vai comentar um pouquinho sobre eles. E por mais estranho que pareçam, tem pessoas que acreditam em todos esses mitos ou em alguns deles. Então a gente vai tentar esclarecer que o que as vacinas promovem é a saúde, a proteção do organismo, e não o que está aqui nesses mitos. É um mito que uma melhor higiene e saneamento farão doenças desaparecerem. Vacinas não são necessárias. Sim, concordo que higiene e saneamento farão muitas doenças desaparecerem, mas não todas. Existem doenças que são transmitidas de várias outras maneiras. Então, deve sim tomar todas as vacinas, porque não são todas elas que são transmitidas através da higiene, da ingestão de alimentos contaminados, enfim. Existem várias outras doenças causadas por vários outros fatores. É um mito também que as vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda serão desconhecidos. A vacina pode ser até fatal. Mito também. Todas as vacinas, antes de serem liberadas para comercialização, para o público, elas passam por anos de estudo, anos de preparo, anos de testes, para só então serem liberadas. No nosso caso da coronavírus, as vacinas, eles fizeram num tempo recorde, mas só foram liberadas depois que vários testes, vários experimentos foram realizados, comprovando que não tem efeitos colaterais e podem ser comercializados. Não tem efeitos colaterais é um pouco hipócrita, assim de se dizer. Tem poucos efeitos colaterais. Todo medicamento tem uma determinada faixa de efeito colateral, mas não são prejudiciais para a saúde. Se você pegar um paracetamol, por exemplo,
tem caso, um dipirona, enfim, se você for ler a bula desse teu medicamento, você vai ver lá que 0,0001% de pessoas podem infartar por tomar um medicamento desse. Existe uma pequena faixa de efeito colateral, mas que as vacinas que já estão há anos no mercado, que nós tomamos desde pequenininhos lá, de recém-nascidos, essas não têm efeito colateral nenhum. Todas as vacinas que estão sendo comercializadas, produzidas e distribuídas para a população devem sim ser tomadas. A vacina combinada contra a difteria, tétano e coqueluche e a vacina contra a hepatite causam a síndrome da morte súbita infantil. Mentira. Não, as vacinas não vão levar uma pessoa à morte. O não uso, a não administração de uma vacina pode sim causar a morte da pessoa por se contaminar com uma vasta gama de doenças, mas elas não vão levar a pessoa ao óbito. As doenças evitáveis por vacina estão quase erradicadas em meu país, por isso não há razão para me vacinar. Uma única pessoa contaminada por uma determinada vacina, ela pode espalhar a vacina e fazer com que surja novamente no país aquela doença. Então, deve sim ser vacinado contra todos os tipos de doenças possíveis, evitando ao máximo a distribuição, espalhamento dessa doença, desse vírus ou dessa bactéria no país onde você vive, ou você vai viajar para um outro país, pode se contaminar ou acabar contaminando as pessoas nesse outro país. Doenças infantis evitáveis por vacina são apenas infelizes fatos da vida. Aquela ideia de, caiu um raio, o cara morreu por conta de um raio. Isso é uma chance rara de acontecer. E não, as vacinas, elas não são infelizes fatos da vida. Elas podem ser evitadas, elas devem ser evitadas através da administração de vacinas. Aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo em uma pessoa pode aumentar o risco de eventos adversos prejudiciais que podem sobrecarregar o seu sistema imunológico. O nosso organismo ele é próprio para receber essas informações, é adaptado para receber essas informações. E outra, o pessoal da saúde, se tem alguma vacina que vai causar interação com outra, eles não vão aplicar mais de uma vacina ao mesmo tempo. Eles estudam, eles passam anos estudando para saber o que aplicar, o que pode aplicar junto. Então, não vão pensando que qualquer um pode virar um enfermeiro, qualquer um vai te aplicar a vacina quando você for no posto de saúde. Não, são pessoas que estudaram para isso, que são capazes, que sabem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, não tenham medo de tomar, às vezes, 2 ou 3 vacinas numa única vez. Elas não vão causar um colapso no seu sistema nervoso, no seu sistema imunológico. A influenza é apenas um incômodo e a vacina para a doença não é muito eficaz. Mito. Por que muitas pessoas acreditam que a vacina da gripe ela não é eficaz? Porque, como a gente comentou na aula passada, o vírus da gripe ele sofre constante mutação. Está todo ano sofrendo mutação, às vezes no próprio ano sofreu 2 mutações diferentes. Isso faz com que a vacina ela seja específica para poucos tipos, poucas variantes desse vírus. Surgiu um novo vírus da vacina, uma nova forma da gripe, do vírus da gripe, a pessoa pode se contaminar. Mas não é porque a vacina não é eficaz. É porque o vírus mutou, modificou, passou por um processo de mutação. Mito também que é melhor ser imunizado por meio da doença do que por meio de vacinas. As vacinas contêm o vírus morto, atenuado ou partes do vírus.
Eles não vão desenvolver a doença no teu organismo. Tem doenças que são fatais, que podem deixar sequelas graves, paralisia infantil, por exemplo. É muito melhor você tomar a vacina e não desenvolver a doença da paralisia infantil do que você desenvolver a doença da paralisia infantil porque você não quis se vacinar e você ficar com sequelas por conta da doença para o resto da tua vida. Então, um mito também. E as vacinas contêm mercúrio, que é perigoso? Não, as vacinas não contêm mercúrio. Mercúrio, sim, é perigoso no nosso organismo, mas não faz parte da formação das vacinas. E vacinas causam autismo? Também não causam autismo. Autismo é uma doença genética que é transmitida através dos genes, uma formação genética, e não é por consequência das vacinas. A fonte foi o Portal da Saúde, governamental da saúde. Então, esses mitos não sou eu que estou dizendo. Foram médicos, foram enfermeiros que fizeram vários estudos em cima das vacinas e que são capazes de comprovar que as vacinas, que esses são mitos relacionados às vacinas. As vacinas são seguras e devem ser administradas, devem ser injetadas, tomadas, enfim. E nós temos um calendário de vacinação. Nada mais é do que as vacinas básicas que todos os cidadãos brasileiros têm o direito de tomar ao longo da sua vida. Geralmente, se seguido corretamente, a maioria das vacinas vai até os 10 anos de idade. Então, se você, desde pequeno, a mãe levava você no posto de saúde para tomar as vacinas certinho, sempre tendo o acompanhamento da tua carteirinha de saúde, com 10 anos, um pouco mais, até os 14 anos, você já tomou todas as vacinas. A grande maioria, são poucas que ficam para depois da idade adulta. Se você não sabe se já tomou todas as vacinas, agora você já tem uma idade para ver a sua carteirinha de saúde, para ler o que diz na sua carteirinha de saúde, perceber que está faltando algumas vacinas, alguns carimbos, alguns espaços. Vai no posto de saúde, eles dão ainda as vacinas mesmo com atraso e tem várias vacinas que são de doses únicas ou em 2 doses e é uma picadinha só, é menos que uma mordida de uma formiga. Então, confiram a carteirinha de saúde de vocês, usem esse calendário de vacinação nacional como base para ver se vocês já tomaram todas essas vacinas e se não tomaram, leva no posto de saúde que lá os enfermeiros eles vão conseguir conferir bem certinho se está faltando alguma vacina. Se estiver faltando, eles já administram para vocês. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje sobre as vacinas. Espero que vocês tenham compreendido esse fato das vacinas. Muitos mitos, eu espero que estejam esclarecidos na mente de vocês, E as vacinas são para o nosso bem. Passaram por anos de desenvolvimento, várias pesquisas, vários experimentos para chegarem nas vacinas que nós temos hoje. Então, elas servem para prolongar e para melhorar a nossa qualidade de vida. Nos vemos na nossa próxima aula.